Caroneiros, hoje eu vou dar aula, hein? Então, papel e caneta na mão, mas antes de começar esse pit stop, você vai ter que me pagar por essa aula. Como? Garantindo que você vai receber todo o meu conteúdo com frequência. Curte esse vídeo se você quer mais conteúdos sobre carreira e empreendedorismo. Me segue no Spotify ou no YouTube para receber tudo em primeira mão e comenta aqui embaixo qual tema você mais quer aprender para eu trazer para vocês. Esse tema de liderança saiu direto da minha aceleradora do TR Circle. Lá eu ajudo mulheres a acelerarem os seus negócios. Eu atuo como estrategista, aplico uma metodologia para estruturar a empresa e ajudo a escalar os resultados. Mas, voltando para a aula de hoje, meu tema do coração, bora falar sobre liderança. Eu acho a liderança uma coisa meio mágica, sabe? Porque você pode ter o melhor produto, você pode ter uma marca linda, você pode ter uma estratégia impecável, mas se você não souber liderar pessoas, nada disso dura. Os negócios crescem através de gente, e gente não se motiva só por salário. Gente se move por visão, por confiança, por pertencimento, por inspiração. E liderança é a energia invisível que mantém a cultura viva. É o que sustenta decisões difíceis, é o que segura o time quando os números oscilam, é o que faz alguém acordar e pensar: eu quero fazer parte disso. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. Talvez você ainda se veja só como dona, gestora, empreendedora, mas a verdade é que a partir do momento que alguém depende da sua direção, você deixou de ser só executora, você virou referência, você virou exemplo, você virou direção. E isso é o que eu acho mais maravilhoso. A liderança não é sobre gritar alto, não é sobre controlar tudo, não é sobre ter todas as respostas. A liderança é inspirar pessoas a acreditarem na sua visão e caminharem com você. Então, hoje eu quero que você se pergunte: se o seu negócio tem um coração, como que ele está batendo? Por aparelhos? Porque empresas não quebram apenas por falta de estratégia, elas quebram por falta de liderança. E se você quer crescer, escalar, construir algo sólido e longevo, você vai precisar desenvolver a habilidade mais importante de todas: ser a líder que o seu negócio precisa que você seja. Liderar é a capacidade de inspirar pessoas a acreditarem em algo maior do que elas mesmas e a agirem por isso. Então, hoje eu vou te ensinar como fazer isso de forma estruturada, estratégica e emocionalmente inteligente. Pega papel e caneta, porque eu falei, isso é uma aula. Hoje a gente vai falar de liderança de verdade. Liderança não é cargo, não é título, não é ser CEO. Liderança é influência com direção. É quando as pessoas escolhem te seguir. Não porque elas precisam do salário, mas porque elas acreditam na sua visão. E aqui vai uma verdade difícil: ninguém legitima a sua liderança só porque você abriu um CNPJ. As pessoas legitimam a sua liderança quando elas confiam na sua competência, respeitam a sua coerência, acreditam na sua visão, sentem que são vistas e respeitadas. E a gente começa hoje falando do que motiva as pessoas. Eu quero falar da teoria das necessidades da liderança. Ela é do David McClelland, é um psicólogo que propõe que a gente é movido por 3 grandes necessidades ao longo da vida. E isso muda completamente a forma como você lidera. Essas 3 forças são realização, poder e afiliação. Necessidade de realização, as pessoas são movidas por metas. Elas gostam de bater números, de superar desafios, de provar competência e de resolver problemas difíceis. Se você lidera alguém com esse perfil, não adianta vir com um papo emocional demais. Ela quer desafio, quer métrica, quer crescimento. Como que a gente lidera esse perfil? Defina metas claras, mostre indicadores, dê autonomia, reconheça resultados. Essa pessoa quer ouvir:
Você conseguiu, você evoluiu, você entregou. São pessoas que sentem satisfação genuína ao atingir objetivos difíceis. Elas preferem tarefas nas quais os desempenhos dependem do próprio esforço e não da sorte. E elas gostam de receber feedback claro sobre os resultados. Elas não trabalham por recompensa financeira ou status, mas elas trabalham pela sensação de competência e de superação. Os líderes que entendem esse perfil precisam oferecer desafios proporcionais à capacidade dessa pessoa, autonomia para executar e indicadores objetivos de progresso, porque o que motiva esse indivíduo é perceber que ele está entregando mais e se tornando melhor a cada ciclo. Já a necessidade de poder, que é o número 2, a gente precisa desmistificar. Poder não é autoritarismo, é desejo de influência. Essas pessoas querem impactar decisões, ter voz, ser referência, liderar projetos. Se você reprime, isso cria frustração. Como que a gente lidera esse perfil? Dá protagonismo. Permite que eles liderem pequenas iniciativas, inclua em decisões estratégicas, mostra como a influência delas contribui para um todo. Essas pessoas querem assumir responsabilidades estratégicas e sentir que a voz delas tem peso real dentro da organização. Elas se energizam ao conduzir iniciativas, persuadir equipes, ver as suas ideias moldando um resultado. Quando bem direcionada, esse perfil se torna um grande catalisador de crescimento, mas, quando reprimido ou mal conduzido, pode se transformar em disputa de ego. O papel do líder aqui é canalizar essa necessidade dos objetivos coletivos, oferecendo espaço do protagonismo com propósito e responsabilidade. Poder, gente, com propósito vira liderança. O terceiro é a necessidade de afiliação. Essas são as pessoas que valorizam conexão. Elas querem um ambiente harmonioso, colaboração, reconhecimento emocional, pertencimento. Se você lidera de forma fria e distante, apenas focando no resultado, você perde esse perfil. Eles preferem trabalhar em contextos onde eles se sentem aceitos, respeitados, integrados. Eles tendem a evitar conflito direto e se dedicam muito quando percebem que fazem parte de algo maior do que elas mesmas. Para liderar esse perfil, é essencial criar espaço de escuta, promover segurança psicológica e reforçar o senso de comunidade, porque para essas pessoas, desempenho e vínculo caminham juntos e a qualidade das relações impacta diretamente na qualidade da entrega. Faça check-ins individuais, crie momentos de conexão, demonstre o cuidado, valorize o coletivo. Essas pessoas entregam muito quando se sentem seguras. E o que isso significa para você? Que liderança não é tratar todo mundo igual, é tratar cada pessoa de forma justa, considerando o que a move. Você não lidera pessoas, você lidera motivações. E liderança exige coragem emocional. Líderes fortes não são os que se escondem atrás da autoridade, mas os que têm coragem de assumir erros, de admitir vulnerabilidades, de ter conversas difíceis e de sustentar desconfortos. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Uma líder corajosa, por exemplo, ela diz: Eu não sei de tudo, mas eu estou comprometida a aprender. Ela diz: Eu errei. Ou isso precisa mudar. A vulnerabilidade não enfraquece a liderança, ela humaniza. E principalmente com a geração Z, isso é decisivo. Essa geração não respeita título, respeita verdade, influência e relacionamento. Liderança, quando a gente olha sob a lente do comportamento humano, ao longo da história, né, gente? Ela sempre teve ligada à capacidade de criar laços e a organizar grupos em torno de um propósito em comum.
Desde os líderes tribais que garantiam a sobrevivência, até os líderes modernos que mobilizam equipes em ambientes muito complexos. A influência nasce do respeito, do interesse genuíno pelo outro e da valorização sincera das pessoas. Criticar ou constranger raramente gera engajamento duradouro. O que constrói lealdade é fazer o outro se sentir importante, ouvido e reconhecido. Liderar nessa visão não é impor autoridade, mas é compreender as dinâmicas humanas de pertencimento e autoestima e usar a comunicação como ponte e não como arma. As pessoas fazem mais por você quando elas se sentem importantes. Nunca critique se você pode orientar. Elogie sinceramente, mostre interesse genuíno, fale em termos do interesse da outra pessoa. Isso não é manipulação, é inteligência relacional. A crítica pública destrói a moral. A orientação privada constrói maturidade. Liderança é sobre fazer o outro crescer e não diminuir. A comunicação positiva também é um ponto que a gente tem que abordar. Um líder pode destruir um time com uma frase mal colocada, mas ele também pode elevar uma equipe com uma frase bem construída. A comunicação não violenta, por exemplo, envolve observar sem julgar, explicar as necessidades, fazer pedidos claros. Por exemplo, é errado você falar: "Você sempre faz tudo errado". O certo é: eu percebi que essa entrega veio com erros. Eu estou preocupada no que isso impacta no nosso cliente. A gente pode revisar o processo juntas? Vocês percebem a diferença? Liderança não é gritar, é explicar melhor. E aqui algo fundamental: as pessoas vão cometer erros. A questão é: você usa o erro para humilhar ou para desenvolver? Liderança pelo exemplo, principalmente com a geração Z. Eles observam incoerências com uma lupa. Você quer pontualidade? Seja pontual. Você quer organização? Seja organizada. Você quer comprometimento? Se comprometa. Eu só peço coisas para o meu time que eu sei fazer, porque liderança é legitimada pelo exemplo. A pergunta que você precisa se fazer agora é: por que alguém escolheria trabalhar para mim? Salário é básico. Propósito e coerência é o que retém. Tem técnicas de influência também que são importantes a gente abordar. O psicólogo Robert Cialdini, ele estudou 6 princípios da influência social. Eles são fundamentais para qualquer líder. Primeiro é a reciprocidade. As pessoas retribuem o que elas recebem. Se você investe nelas, elas investem em você. Segundo ponto, compromisso e coerência. Quando alguém assume publicamente algo, ela tende a cumprir. Terceiro, prova social. As pessoas seguem o comportamento do grupo. Quarto ponto, autoridade. Competência gera confiança. Quinto ponto, afinidade. A gente gosta de dizer sim para quem a gente gosta, não é verdade? Sexto ponto, escassez. A gente valoriza o que é raro. Uma líder inteligente usa esses princípios com ética. Você cria cultura onde o comportamento é valorizado, a excelência é referência, a autoridade é técnica, não é arrogância. A cultura é o conjunto de comportamentos que você tolera, reforça e repete todos os dias. A liderança é o mecanismo que dá forma para essa cultura. Uma empresa não tem a cultura que está escrita no site, ela tem a cultura que o líder pratica. Quando você desenha uma cultura com clareza, definindo valores reais, não genéricos, expectativas de comportamento, critérios de decisão e padrões de excelência, você cria um ambiente previsível, seguro e coerente. Isso começa com 3 movimentos: comunicar a visão de forma constante,
alinhar o time semanalmente sobre as prioridades, né? E principalmente ser o exemplo vivo que você espera. Se você diz que valoriza respeito, mas age com ironia, por exemplo, se você fala de excelência, mas entrega no improviso, a cultura desmorona. Uma cultura bem desenhada não nasce de frases bonitas, ela nasce de coerência repetida e é isso que transforma uma empreendedora numa líder de verdade. As pessoas precisam acreditar na sua visão. Ninguém acorda animado para realizar o sonho de outra pessoa. As pessoas acordam animadas quando elas entendem que elas fazem parte de algo maior do que elas. Você precisa comunicar para onde a gente está indo, por que isso importa, qual o impacto disso no mundo, qual o papel de cada pessoa nessa história. Visão é direção emocional. Sem visão, vira apenas execução. E execução sem significado cansa. Os conflitos são inevitáveis. Enfrente com calma. Conflito não é sinal de fracasso, é sinal de convivência. É natural. Liderar é sustentar a tensão sem perder a racionalidade. Nunca resolva um conflito no impulso, na frente dos outros, no calor da emoção. Respira, escuta, fala, pergunta, depois você se posiciona. Líderes explosivos geram times inseguros. A gente tem que falar também sobre delegar. Muita empreendedora trava aqui. Ela quer controlar tudo, mas liderança exige confiança. Perguntas essenciais: quem faz o quê? Quem é responsável pelo resultado? Qual é o prazo? Qual o critério de qualidade? Semanalmente, alinhe as diretrizes, revise metas, celebre avanços, corrija rotas. Delegar não é abandonar, é direcionar. Coerência também é tudo. Você pode ser brilhante estrategicamente, mas não ser coerente. Aí você perde a autoridade. A coerência é falar e fazer, prometer e cumprir, exigir e praticar. A incoerência destrói a confiança silenciosamente. E a confiança é o ativo mais caro de um líder. Se você quer crescer como empreendedora, você vai precisar crescer como líder, porque negócios escalam através de pessoas e as pessoas seguem líderes que inspiram, que comunicam bem, que são coerentes, que têm visão e que desenvolvem talentos. Você precisa também sustentar conflitos com maturidade e liderar pelo exemplo. A liderança não é um dom, ela é construção diária. Porque a partir de hoje, você não é só dona de um negócio, você é guardiã da cultura dele. E isso muda tudo. Beijo grande.